Então, dando continuidade à nossa introdução ao estudo da química, já que nós já falamos, então, dos estados físicos, das mudanças de estado físico, uma coisa que aparece bastante em prova, né, são esses gráficos, né, que falam das mudanças de estado físico. Inclusive, no penúltimo Enem, né, caiu uma questão sobre isso, né, sobre esses gráficos aí. O gráfico mais simples, que mostra a mudança de estado físico, é esse primeiro gráfico aqui, ó, que é a mudança de estado físico para uma substância pura, tá? Para uma substância pura, né? Não interessa, pode ser pura simples, pode ser pura composta, não tem problema, tá? Mas é a mudança de estado de substância pura. Então, como é que ela acontece? Então, você imagina que o gráfico, olha aqui, Y, temperatura, né? X, calor fornecido. Então, Y em função de X, né? Como é que varia a temperatura em função do calor fornecido, né? Então, lá no início, forneceu calor, nada, né? Zero, tá? A substância encontra-se sólida, tá? A substância está sólida, né? No início, tá? Não forneci calor ainda. À medida que eu vou fornecendo calor, ou seja, caminhando para a direita, a temperatura vai subindo, caminhando para cima, né? Tá vendo? Está indo para a direita e para cima, né? Estou fornecendo calor e a temperatura está aumentando. Chega uma hora que para de aumentar, estabiliza. É exatamente aí que a substância vai estar passando do estado sólido para o estado líquido, tá? Ou seja, aí ocorre a fusão, tá? Posteriormente, na hora que passou tudo para o estado líquido, gente, eu não parei de fornecer calor hora nenhuma, né? Está caminhando para a direita aqui. Durante a fusão, a gente fornece calor também, tá? Então, agora estou fornecendo calor e a temperatura volta a subir. Quer dizer, o líquido vai sofrer aquecimento, tá? Chega uma hora que a temperatura para de subir, eu estou fornecendo calor, eu continuo caminhando para a direita aqui, fornecendo calor, mas a temperatura não sobe. Aí está acontecendo a outra mudança de estado, que é a ebulição. Tá? E aí passa para o estado gasoso, continua subindo a temperatura. Aí aquela história que eu falei na aula passada, se você continuar aumentando a temperatura, os átomos vão, né, quebrar, certo? Os elétrons vão para um lado, os núcleos vão para o outro, e aí vai formar uma mistura, né, chamada plasma, né, chamada plasma. Mas não interessa aqui não, tá? Qual que é a ideia de um gráfico de substância pura? Durante a fusão e durante a ebulição, a temperatura permanece constante. Durante a fusão, durante a ebulição, temperatura constante. Então, você fala que existe um ponto, quer dizer, uma temperatura exata, onde ocorre a fusão, e um ponto com a temperatura exata, onde ocorre a ebulição. Para água pura, por exemplo, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Tá? Para água pura, certo? Agora, na verdade, essa temperatura não é tão exata assim, por causa da medição, né? Então, na hora que você vai medir, você interfere no sistema. Você bota um termômetro lá dentro, você interferiu no sistema, tá? Então, o pessoal fala o seguinte, olha, se variar meio grau para cima, meio grau para baixo, tá? Você continua considerando aí temperatura constante, entendeu? Você continua considerando temperatura constante. Até variação de 1 grau, tá certo? Dependendo, né, do material. Imagina, um ponto de fusão de 700 graus, né? 699, 701 é a mesma coisa, tá? Então, a gente considera constante. Então, na verdade, o certo seria falar fusão e ebulição ocorrem em temperatura praticamente constante, tá? Mas isso em substâncias puras, tá? Isso em substâncias puras. Fusão e ebulição em temperatura constante, certo? Qualquer substância pura, simples ou composta, qualquer um, tá? Agora, as misturas, né? Aí nas misturas, a gente vai ver que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição variam. Então, a temperatura de fusão ela aumenta um pouquinho durante a fusão, a temperatura de ebulição aumenta um pouquinho durante a ebulição. Tá? Então, ocorre uma mudança. Então, a gente não fala em ponto de fusão e ponto de ebulição. A gente fala em intervalo, né, em que ocorre a fusão, intervalo em que ocorre a ebulição, ou faixa de fusão, faixa de ebulição. Tá? Ah, por exemplo, de 5 a 10 graus ocorre a fusão. Tá? De 80 a 83 ocorre a ebulição, tá? Por exemplo,
certo? Então, esse seria o comportamento de uma mistura. Então, substâncias puras fundem e ebulem em temperatura constante. Fundem e ebulem. Tem que ser as duas coisas, em temperatura constante. Senão, não é puro. Tá? E mistura, vão fundir e ebulir, temperatura variável. Porém, tá? Existem duas situações particulares de misturas. Existem duas situações particulares de misturas. Existe um tipo de mistura, esse gráfico aqui embaixo, tá? Que é liga metálica, liga eutética, que a gente chama. Tá? São ligas metálicas, não é qualquer liga metálica, tá? São algumas ligas metálicas que têm esse comportamento aqui. Ó. Você sabe que liga metálica é mistura. Né? Liga metálica é mistura homogênea. Certo? Mas olha o que acontece com ela. Apesar de ser uma mistura, apesar da liga metálica ser uma mistura, ela, liga eutética, ela funde em temperatura constante e ebule em temperatura variável. Então, isso é chamado de liga metálica eutética. Tá? Ou o pessoal chama também de mistura eutética, mas são ligas metálicas. Bom? E existe, por outro lado, a mistura azeotrópica. Certo? E a mais conhecida é o álcool, né? 96,5%. Tá? O álcool 96,5%. Quer dizer, 96,5% de álcool, 3,5% de água. É a mais conhecida. Essa mistura, né, é uma mistura homogênea, tal, ela ebule em temperatura constante, tá? Mas funde em temperatura variável. Ela funde em temperatura variável, certo? O ponto de fusão dela não tem, não, é um intervalo de fusão, né? Existe uma faixa em que sofre fusão, tá? Agora, a ebulição em temperatura constante, certo? Então, é o seguinte, tá? O que tem de mais importante que você tem que guardar aqui? O que tem de mais importante que você tem que guardar aqui? Substâncias puras, fusão e ebulição em temperatura constante. Fusão e ebulição em temperatura constante. Tá? Substância pura. Mistura. Pelo menos um deles vai variar. Normalmente varia os dois. Agora, existe a liga eutética, liga metálica eutética, que varia só a temperatura de ebulição, ponto de fusão é constante. Existem as misturas azeotrópicas, onde o ponto de ebulição é constante, varia o ponto de fusão. Tá? Bom, como é que isso cai, né? Como é que isso cai em prova, né? Como é que isso cai em prova? Então, isso aí, gente, vai depender do tipo, né, de enunciado que o cara vai fazer. Então, ele pode contar uma historinha, perguntar para você qual gráfico está correto. É o que aconteceu no Enem. Tá? E se eu não estou muito enganado, acho que não estou, não, eles pediram o gráfico de substância pura, que é o mais manjado. Tá? Que é o mais manjado, e pedido de substância pura. Tá? Agora, os caras podem apelar para a liga eutética e mistura azeotrópica. Tá? Podem apelar. Certo? Não é uma coisa assim que você espera que eles vão fazer na prova do Enem, não. Né? É muita picuinha isso aí. Mas pode, né? Tá no programa, pode. Tá? Eu espero mais essa tipo de pergunta, assim, ó, em vestibulares, como vestibular lá da FUVEST, né? Tá? Eu espero mais assim desse tipo de vestibular. Tá? O pessoal de São Paulo gosta muito desses 4 gráficos. O resto do Brasil prefere falar só desses 2 aqui, deixa esses aqui para a faculdade. Né? Mas o pessoal de São Paulo gosta muito desses 4 gráficos. Então, lá eu acho que é mais provável perguntar isso aí. Bom? Então, isso aí encerra a parte, né, de estados físicos, tá certo? Estados físicos e mudanças de estado, né? Esses gráficos aí, muito cuidado com eles, tá? Agora, critérios de pureza. Tá? Só uma noção, tá? De critérios de pureza, né? Como é que você sabe que a substância é pura? Certo? Como é que você sabe que a substância é pura? Você tem várias propriedades, né, que você pode usar para saber se uma substância é pura. Tá? Primeira propriedade aí são as propriedades organolépticas. O que é isso? Esse nome feio aí, propriedade organoléptica. São as propriedades que a gente identifica usando os órgãos do sentido. Tá? Então, principalmente, né, visão, olfato e paladar, principalmente.
Então, você pode usar os órgãos do sentido para te ajudar, né, a identificar se uma substância é pura, certo? Na verdade, gente, os órgãos dos sentidos, eles ajudam mais você a identificar quando a substância não é pura, tá? Quando a substância não é pura. Vou dar um exemplo bem fácil de entender, tá? Imagine 2 copos contendo água, tá? O cara fala com você assim, olha, aqui são 2 copos contendo água, tá? Aí você olha, um ele é transparente, tá? Você bebe um pouquinho, não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada, tá? Então você imagina que ali seja água pura. Você imagina que ali seja água pura, certo? Agora o outro copo d'água, a água está marrom, tá? A água está amarronzada. Não aconselho nem a beber, né? Tá? Cheirar ainda vai, mas beber não, né? Não aconselho, não. Porque pela visão, né, você já percebeu ali que aquela água não é pura. Aquela água não é pura, né? Então, a cor, né? A cor te permitiu fazer essa identificação, certo? 2 copos de água, um transparente, o outro marrom, marronzado. Aquele marrom você sabe que não é puro. Agora, aquele transparente talvez não seja também. Talvez não seja também. Tá? Pode ter alguma substância dissolvida ali na água que não tenha cor, não tenha cheiro, não tenha sabor. Certo? Aí você não vai saber também. Certo? Mas, com certeza, aquela água amarronzada, você sabe que aquilo ali não é puro. Tá? Então, propriedade organoléptica é isso aí. Tá? Propriedade organoléptica é isso aí. Certo? Você tem um gás, né? Você vai cheirar um gás lá. Né? O cara fala assim, isso aqui é oxigênio. Oxigênio não tem cheiro de nada. Aí você vai cheirar ele, tem um cheiro podre, você fala assim, peraí, isso aí, né? Pode até ser oxigênio, né? Tem alguma coisa misturada aí no meio. Né? Tem alguma coisa misturada aí no meio. Tá? Uma propriedade de medição mesmo, aí já mais, né, interessante, é a densidade. Tá? A densidade do material. Lembrando que densidade é massa dividida pelo volume. Né? Massa dividida pelo volume. Então, você tem que pegar uma massa conhecida, né, do material, tá certo? Determinar o volume desse material e dividir a massa pelo volume. Aí você vai precisar de uma tabela para te falar se é substância pura ou não. Né? Por exemplo, numa tabela vai te falar que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, ou 2,7 quilos por litro, mesma coisa. Tá? 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então, você pega lá um pedaço de metal, o cara está falando com você, olha, isso aqui é alumínio puro. Você olha lá a massa, deu 27 gramas. 27 gramas. Você vê o volume, deu 10 centímetros cúbicos. 27 gramas, 10 centímetros cúbicos. 27 dividido por 10, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então, se você achou 2,7, que é a densidade do alumínio, se você achou 2,7, que é a densidade do alumínio, então tudo indica que esse alumínio é puro. Né? Tudo indica que esse alumínio é puro. Tá? Agora, se você achar 2,4, 3,1, então esse alumínio não é puro. Tá certo? Não é puro. Ouro, mesma coisa, né? Só que a densidade do ouro é bem mais alta, né? 19,3 gramas por centímetro cúbico. Quase 20 gramas por centímetro cúbico, ou seja, quase 20 quilos por litro. Né? 20 quilos por litro. Você sabe que 1 litro de água pesa 1 quilo, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? A densidade do ouro 1 litro de ouro são 20 quilos, 19,3. Certo? 19,3. Então, densidade para qualquer material, tá? Densidade para qualquer material, massa dividida pelo volume. Tá certo? Densidade para qualquer material, você vai primeiro determinar a massa, depois você determina o volume, tá? Aí vai ter que usar de métodos lá, né, para achar a massa e achar o volume, e você divide massa pelo volume e vê o que você achou. Tá? A densidade do alumínio é 2,7, do ouro é 19,3, do cobre é 9,3, do ferro é 7 e pouco. Né? Então, cada material tem sua densidade
característica, e se encontra tabelas, né, falando essa densidade. Tá? É um método interessante como critério de pureza. Tá? Agora, o outro critério de pureza que você tem é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Baseado nisso que eu havia falado aqui atrás. Né? Substância pura, fusão e ebulição ocorrem em temperatura constante. Né? Aí você tem lá, você tem o mercúrio. Né? O cara tem... Mercúrio é um metal líquido. Né? O cara fala para você, olha, isso aqui é mercúrio puro. Tá? Isso aqui é mercúrio puro. Então, se ele fundir a menos 38,87 e ebulir a 356,9, é mercúrio puro. Agora, se variar o ponto de fusão, se variar o ponto de ebulição, então é mistura, está misturado com alguma coisa. Tá? Mesma coisa para os demais aí. Aí só tem um detalhe, tá? Aí só tem um detalhe. Isso aqui, tá? Você não mede em qualquer laboratório, não. Tá certo? Não é qualquer laboratório que você tem essa precisão de medir mais de 300 graus, tá? Ou bem abaixo de 0 grau, aí, menos 38. Então, assim, precisa de um laboratório um pouquinho mais sofisticado. E esses valores aí, na temperatura, na pressão de uma atmosfera, né? Na pressão ambiental de uma atmosfera. Perfeito? Perfeito? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição é constante, né? Para substâncias puras. Você tem lá um benzeno. Benzeno é fácil, né? Benzeno é fácil. Ele funde a 5,5, ebule a 80,1, próximo da água, né? Então, é fácil. Benzeno é fácil medir no laboratório. Tem que tomar cuidado, né? Porque o benzeno pega fogo. Né? Benzeno pega fogo. Então, você vai esquentar benzeno. Tem técnicas para fazer isso, né? Tem técnicas para fazer isso. Tá? O benzeno é igual água, né? A água você esquenta, não tem perigo, né? Benzeno, álcool, gasolina, né? Se você esquenta isso aí no fogo, aí vai dar problema. Então, tem umas técnicas especiais que a gente usa para não ter esse risco do negócio pegar fogo e explodir. Tá? Mas está claro, então, os critérios de pureza? Está claro? Teve uma dúvida aí sobre densidade, está resolvido? Densidade sempre é massa dividido pelo volume. Tá? Sempre é massa dividido pelo volume. Aqui eu trabalhei com massa em gramas, né? Volume em centímetro cúbico, que é a mesma coisa que mililitro, né? Milésimo do litro. Por isso que eu falei que multiplicar tudo por 1.000, aí você vai ter 1.000 gramas, 1.000 centímetros cúbicos, é 1 quilo e 1 litro. Né? 1.000 gramas é 1 quilo, 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Certo? Bom, fenômeno químico e fenômeno físico. Fenômeno químico e fenômeno físico. O pessoal gosta de perguntar isso aí também, da pegadinha, engana os alunos. Fenômeno químico é aquele onde ocorre formação de novas substâncias, tá? Formação de novas substâncias, chamada reação química, né? Formação de novas substâncias, reação química. E o fenômeno físico não tem, né? O fenômeno físico não tem formação de novas substâncias, tá? O fenômeno físico não tem formação de novas substâncias. O fenômeno químico tem formação de novas substâncias, o fenômeno físico não. Tá? E novas, gente, que eu falo, tá? Quando a gente fala assim, formação de novas substâncias, tá? É que elas não estavam presentes no início do processo. Né? Elas não estavam presentes no início do processo. Não é nova naquele sentido de inédita, não. Tá? É que ela não se encontrava no início do processo. Então, se eu pego lá um palito de fósforo, né? E queimo esse palito de fósforo, aí eu tenho uma reação química. Essa reação química vai produzir CO2, que não estava presente no início do processo, vapor da água, tá? Uma série de substâncias que não estavam presentes no início do processo. Então, se está formando novas substâncias, então é um fenômeno químico ou uma reação química. A reação química, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso, se você for redigir uma questão aberta, toma cuidado com isso. A reação química é representada por uma equação química. Então, a queima do carbono, por exemplo, né? Grafite, por exemplo. Pega um pedaço de grafite, que é carbono, tá? Vou queimar ele, vai reagir com oxigênio. Aí vai produzir CO2. Então, isso aqui chama equação química. E como é que lê a equação química? Carbono reage com o oxigênio
formando gás carbônico. Não é carbono mais oxigênio igual CO2, não, tá? Não é não, tá certo? Carbono reage com oxigênio, formando gás carbônico. Tá? Então, ó, a reação química é o fenômeno acontecendo. Então, se você pegar um pedaço de grafite e colocar fogo, é a reação química. Você está vendo a reação química. Agora, se você representar grafite por C, oxigênio por O2, formando gás carbônico CO2, escrever essa representação aqui, né? Então, isso é uma equação química. Tá? Isso é uma equação química. A representação da reação química. Então, se você estiver redigindo uma resposta de uma questão aberta, você não pode falar, porque o processo ocorre de acordo com a seguinte reação química, A mais B dando C. Não. A mais B dando C não é reação química, é equação química. Então, você tem que falar, o processo ocorre de acordo com a seguinte equação química, A mais B dando C. Ou A mais B dando C mais D, é a reação que você quiser, né? A equação que você quiser. Bom, então isso é um fenômeno químico, formação de novas substâncias, não estavam presentes no início do processo. Durante as reações químicas, pode ocorrer, não quer dizer que vai ocorrer, tá? Pode. Mudança de cor, cheiro ou sabor. Óbvio, não está formando novas substâncias? Não está formando novas substâncias? Essa nova substância pode ter a cor, ou cheiro, ou sabor diferente daquelas que estavam presentes no início. Né? Então, está formando novas substâncias. Cor, cheiro, sabor diferente daquelas que estavam presentes no início. Então, pode acontecer isso. Efervescência, produção de gás. É quando tem uma reação química dentro de um líquido, forma-se um gás, e esse gás sai na forma de bolhas. Né? Então, efervescência. E formação de precipitado, mesma coisa, uma reação química dentro de um líquido, geralmente dentro de um líquido, forma-se um sólido, o sólido vai para o fundo, tá? Aí formou um precipitado, certo? Por exemplo, um comprimido desses comprimidos efervescentes, né? Sorrisal, Alka-Seltzer, Cebion, né? Esses comprimidos efervescentes aí, quando você coloca num copo com água, né? Forma bolhas, né? Forma bolhas, graças à reação química, né? Graças à reação química, que as bolhas são bolhas de gás carbônico. Então, o comprimido efervescente dentro da água tem uma reação química, produz as bolhas de gás, a gente chama de efervescência. Quando você coloca água oxigenada no machucado, por exemplo, né? Você coloca água oxigenada no machucado, aí a água oxigenada quebra, forma gás oxigênio, então, que as bolhas que você vê que saem lá do machucado são de gás oxigênio. Tá? Mudança de cor, cheiro e sabor, gente, às vezes o cara põe uns negócios assim para confundir você, né? Fala assim, olha, uma fruta apodreceu. Isso é fenômeno químico ou físico? Né? Quando a fruta apodrece, ela muda de cor, cheiro e sabor. Tá? Aliás, quando ela amadurece também. Né? Uma fruta amadurecendo, ocorrem reações químicas. Ela vai mudar a cor, ela vai mudar o cheiro, ela vai mudar o sabor. Né? Quer dizer, geralmente vai mudar a cor, né? Nem todas mudam a cor, certo? Mas geralmente muda. Então, fenômeno químico é isso aí, cuidado com esses exemplos do dia a dia. Tá? O leite azedou, né? O leite azedou, mudou o cheiro, mudou o sabor. A cor, às vezes, não mudou, né? A cor, às vezes, não mudou, mas mudou o cheiro, mudou o sabor. Então, teve uma reação química. Tá acontecendo ali. Certo? Agora, fenômeno físico, você não tem formação de novas substâncias, as mudanças de estado, né? Fusão, ebulição, certo? Condensação, sublimação, mudanças de estado, aliás, são chamadas de mudança de estado físico, né? Mudança de estado físico. Então, você tem aí um fenômeno físico. Preparação de misturas e separação de misturas. Né? Então, água e sal. Né? Você misturou água com sal. No início, você tinha o quê? Água e sal.
No final, você tem o quê? Água e sal. Tá? Inclusive, você pode separar, né, a água do sal. Tá? Nós vamos ver agora aí na sequência. Então, isso é fenômeno físico. Fenômenos elétricos, funcionamento de uma lâmpada, fenômenos magnéticos, funcionamento de um ímã, de uma bússola, né? Fenômenos gravitacionais, tá certo? Você soltou uma bolinha lá, a bolinha caiu, é físico, né? Fenômeno óptico, igual esse arco-íris que está na imagem aí embaixo, né? É um fenômeno físico, tá? Então, isso aí tudo aí são fenômenos físicos, não tem formação de novas substâncias, tá? Só tomar cuidado quando a gente fala de fenômeno elétrico. Na química, existe uma parte da química que chama eletroquímica, tá? Que, por exemplo, envolve, por exemplo, produção de corrente elétrica em pilha e bateria. Tá? Ali é químico. Né? Ali é um fenômeno químico. Ali você tem reações químicas que vão produzir corrente elétrica. Tá? Agora, uma usina hidrelétrica igual Furnas, Três Marias, né? Aí não é fenômeno químico, é fenômeno físico. Né? É o movimento da água que movimenta a turbina tal, e gera a corrente elétrica. Aí é físico. Tá? Muito cuidado com isso aí, tá? Tem aluno que se enrola nisso aí, que é uma beleza. É fácil de enrolar o aluno nisso aí. Tá? Você põe lá assim, qual fenômeno é químico, qual fenômeno é físico? Evaporação da acetona. Evaporação da acetona. O aluno pensa assim, acetona é trem químico. Né? Acetona é químico. Eu conheço acetona, é químico. Gente, evaporação é mudança de estado. Eu tenho acetona antes, eu tenho acetona depois. Né? Continua sendo acetona. Não formou nova substância. Tá? Queima do gás de cozinha. Bom, aí é reação química. Né? Entra o gás de cozinha, reage com oxigênio, forma CO2 e água. Né? Aí é reação química. Certo? Então, muito cuidado aí com esse negócio de fenômeno químico e físico, para não errar isso aí, que é bobagem. Pode errar isso aí, não. Nem pensar. Tá? Bom. Vocês estão caladinhos? Alguma dúvida? Está tranquilo? Está tranquilo? Beleza? Tá joia? Beleza. Muito bom. Qualquer dúvida, você sabe. Bota no chat aí. Tá? Processo de separação de misturas, chamada análise imediata. Tá? Quando a gente fala de processo de separação de misturas, a gente fala dos processos de separação de misturas heterogêneas. Tá? Aí existem vários processos de separar mistura heterogênea. E os processos de separação de misturas homogêneas. Tá? Então, tem vários processos também. Então, nós vamos estudar isso. Primeiro, nós vamos ver misturas heterogêneas, depois, nós vamos ver misturas homogêneas. Só que tem uns processos, tá? Só que tem uns processos que, como é que eu diria para vocês? Eles são mais tecnológicos, tá? São mais tecnológicos e o pessoal gosta muito de cobrar, certo? Gosta muito de cobrar, tá? Principalmente prova do Enem, certo? Principalmente prova do Enem. Eles gostam muito de cobrar esses outros processos. Não são processos muito comuns no dia a dia, tá? Mas eles gostam de cobrar bastante. Tá? Então, mais no final, a gente vai falar deles. Certo? Então, vamos lá. Separação de misturas heterogêneas primeiro. O método mais simples de separar misturas heterogêneas é a catação. Né? Catação. Igual você vai catar feijão. Né? Aí tem os feijão bons, feijão ruim, pedrinha no meio do feijão. Aí você vai separar, né? Os feijão bom para um lado, as impurezas para o outro. Né? Então, isso é catação. Tá? Também é usado, né, na esteira de uma usina de beneficiamento de lixo. Né? Então, você tem uma usina de beneficiamento de lixo, é feita ali a catação. Né? Os operários estão fazendo aí a catação. Estão separando do lixo, então, né, catando ali no lixo, né? Plástico, papel, metal, vidro, né? Separando isso aí, né? Que vai para uma reciclagem. Né?
desses materiais. Então, catação está aí um exemplo clássico, né? Um exemplo mais moderno aí, né? Mais prático aí da separação de lixo numa usina de beneficiamento. Um outro manjado também é a separação magnética. Separação magnética. Então, se eu tiver areia, né, com pó de ferro, eu até consigo ver a olho nu onde é que é areia e onde é que é pó de ferro. Eu consigo ver a olho nu, né? A areia tem uma cor, o pó de ferro tem outra, então eu consigo identificar a olho nu. Mas não dá para fazer catação, né? Não dá para fazer catação. O pó de ferro é muito pequenininho, tá? A areia também não ajuda muito, né? Então, a areia mais a limalha de ferro, chamada também de pó de ferro, maneira fácil de separar isso é usando um ímã, né? Usando um ímã, é a chamada separação magnética, né? Separação magnética. Lembrando a vocês que o ímã, tá? O ímã age principalmente em 3 metais que são chamados metais ferromagnéticos, né? Que é o ferro, o cobalto e o níquel, que, aliás, são vizinhos na tabela periódica, né? Mais à esquerda está o ferro, depois o cobalto, depois o níquel. São vizinhos lá na tabela periódica, tá? Então, eles têm essa propriedade aí, que podem ser atraídos por ímã. Eles e as ligas metálicas que eles fazem, né? O aço, por exemplo, né? Que é uma liga de ferro, carbono, pode ter outros metais também. O aço é atraído, né? Pelo ímã. Atenção, hein, gente? Alumínio não, hein? Alumínio não, hein? Tá? Como é que as latinhas de alumínio podem ser separadas numa esteira de beneficiamento de lixo? Catação. Catação. Separação magnética. Não, separação magnética não. Uma esteira de beneficiamento igual essa aqui, ó, pode, lá no final, tá vendo a esteira, ela anda para lá, lá no final, tá vendo uma barra vermelha, lá no final, onde é que eu estou passando o mouse? Ali é um ímã. Ali é um ímã. Aquele ímã ali puxa, né? Metais ferrosos, tá? Então, tampinha metálica de refrigerante, né? Prego, parafuso, clips, essas coisas, que for metal ferroso, tá? Que seja metal ferroso. Mas alumínio não. Alumínio tem que ser catação, tá? Outra separação, mistura heterogênea aí por tamização, peneiração, né? Então, em obra, né, é muito comum o sujeito usar uma peneira, né? O sujeito usar uma peneira, tá? Para fazer aí a separação da areia, né? De impurezas que estão no meio da areia, né? Geralmente pedra, né? Cascalho, está lá no meio da areia, então você peneira, né? Para você ter uma areia mais limpa, né? Vamos dizer assim, para você ter um cimento, um concreto de melhor qualidade, não dá nenhum defeito. Então, em obra faz isso, né? Tamização, peneiração. Na cozinha também, tá? Na cozinha também. É comum peneirar a farinha, tá? Quando vai fazer alguns tipos de bolo, né? Algumas coisas desse tipo, para evitar aglomerados de farinha, as bolinhas de farinha, que pode atrapalhar ali a textura do bolo, ou às vezes até mesmo, tá? Para deixar a massa mais macia, tá? A massa do bolo mais macia. Então, é feita a peneiração também para tirar essas impurezas que podem prejudicar aí a formação da massa do bolo. A separação de mistura heterogênea por ventilação, tá? Separação de mistura heterogênea por ventilação é para remover fragmentos e casca de grãos, né? Então, o pessoal põe numa peneira, joga para cima e o vento toca essas cascas, esses fragmentos. O vento toca para longe porque são mais leves, tá? Porque são mais leves. Então, isso é muito usado aí com café e com arroz, tá? Essa técnica aí de ventilação, certo? Em vez de atravessar a peneira, tá? Joga para cima e o vento empurra os fragmentos mais leves, né? Para fora da peneira, tá? Então, é uma técnica meio primitiva, né? Existe até máquina para fazer isso com arroz e tal, mas é isso aí, no fundo é a mesma coisa. A levigação é semelhante à ventilação,
Só que, em vez de ser o vento passando para retirar impurezas, o que passa é a água. Tá? O que passa é a água. Então, a levigação, conhecida também como arrasto, tá? Usado no garimpo do ouro. Tá? Então, aqui tem esse recipiente aqui, parece uma peneira, mas não é peneira, não. Ele não é furado. Ele chama bateia. Tá? Bateia. Então, é um cone, né? Um cone raso, certo? Você coloca a água com cascalho ali em cima. Gente, isso é um garimpo manual, né? Existem máquinas para fazer isso também. Tá? Você coloca ali água com cascalho ali em cima, certo? E passa isso na água várias vezes, né? Você passa isso na água, você vai balançando ela ali, a água passando. A água vai arrastando o cascalho para fora e o ouro vai ficando dentro da bateia. Por que o ouro vai ficando dentro da bateia, Ramon? Porque eu falei com vocês que a densidade do ouro é muito alta. A densidade do ouro é altíssima. Tá? Então, às vezes, um pedacinho de ouro, tá? Um pedacinho de ouro igual está aqui, ó. Esses pedacinhos de ouro aqui tem mais de 1 grama. Tem mais de 1 grama. Tá? Então, eles ficam no fundo, eles vão para aquele fundo da bateia. Tá? Então, isso aí é a separação do ouro do cascalho, né? Pela passagem de água. Então, tem máquina que faz isso. Tá? E aí fazem etapas, né? Faz uma etapa mais grosseira, tira o cascalho maior, depois tira o cascalho menor e para obter o ouro. Tá? Separação de mistura heterogênea ainda, né? Por decantação. Tá? Decantação. Decantação é deixar em repouso e deixar a gravidade fazer o resto. Né? Então, decantação depende da gravidade. Tá? Então, você tem uma mistura de água e areia, você deixa em repouso, a água fica em cima, a areia vai para baixo, você parou. Né? Agora, para você efetivamente tirar a água daqui de dentro, deixar só a areia, você pode usar o sifão. Né? O sifão, o pessoal usa muito isso aí para tirar gasolina de carro, né? Limpar aquário, né? Faz isso aqui. O negócio é a altura, né? Você tem que ter um vaso mais alto que o outro. Né? Aí você põe a mangueira, faz uma sucção, cuidado para não engolir o que você não quer. E aqui está separando o óleo da água, né? Já decantou, a água veio para baixo, o óleo veio para cima, a mangueirinha está aqui no óleo, ela vai puxar o óleo, vai vir para cá. Então, aqui eu colocaria a mangueirinha na água, né? Puxaria a água, a areia ia ficar no fundo. Tá? Então, isso chama sifonação. Sifonação. Agora, existe um aparelho, né? Que é esse funil aqui, que chama funil de decantação, ou funil de bromo, tá? Usado para separar líquidos. Heterogêneo. Tá? Então, você tem a mistura óleo e água, igual está aqui, óleo e água. Né? Você põe no funil de decantação. Aqui embaixo tem uma torneirinha, tá vendo? Isso aqui é uma torneirinha. Você abre a torneirinha, a água passa, na hora que você vê que o óleo vai chegar, que o óleo vai passar, você fecha a torneirinha. Aí você separa a água do óleo. Tá? Então, isso aí é um funil de decantação, conhecido também como funil de bromo. Tá? Funil de bromo. Alguns têm essa parte de baixo assim, bem longa, para você ver nitidamente, na hora que vai entrar a água lá, você fecha. Tá? Entra água, não entra óleo, você fecha, aí separa perfeitamente a água do óleo. Tá? Muito usado em laboratórios, funil de bromo, para fazer essas separações. Lembrando que decantação depende da gravidade. Tá? Depende da gravidade. A mistura heterogênea também pode ser separada por decantação. Aqui nós temos, no caso, né, é uma mistura ar-poeira. Ar-poeira. Tá? Gás-poeira, gás sólido. Né? Aí você tem um recipiente comprido. Tá? Isso aí é grande, tá? Isso aí pode ter 2, 3 metros de comprimento, cheio de paredes lá no meio. Isso é feito de metal, tá? Lá no meio, cheio dessas paredes. Parece uma mitocôndria, né? Cheio de paredes lá no meio. Então, a mistura ar com poeira entra e ela vai trombando nessas paredes. Tá? Na hora que a mistura ar com poeira tromba na parede, a poeira perde energia e cai no chão. Certo? Então, esse verde aqui está representando a poeira. Tá?
O ar vem com a poeira, bate aqui, cai poeira. Uma parte do ar com poeira bate ali, ó, cai poeira. O ar com poeira passa, bate ali. Está vendo que vai diminuindo a quantidade de poeira? Né? Já foi ficando para trás. Aí o ar que sai aqui na frente sai sem poeira, né? Sai puro. Ou, pelo menos, né, com a menor quantidade de poeira. Isso aí, gente, pode ser usado nas indústrias, né, para diminuir a emissão de partículas, né, na atmosfera. E isso é barato, tá? Isso é barato para caramba. A câmara de poeira dessas aí é muito barato. Para indústrias, nem é nada. Tá? Que às vezes eles não colocam os filtros, né? E o pessoal reclama, a população reclama de muita partícula, né? Tal, muito problema aí com poeira que sai de indústrias. Ah, mas porque o filtro é muito caro. Isso aí não é caro, não. Tá? Dá outra desculpa, porque essa aí não cola, não. Isso aí é baratinho. Isso aí você manda fazer. Se você não quiser comprar um pronto, né, que vai ser mais caro, você manda fazer. Qualquer oficina de serralheria aí consegue fazer isso aí. Tá? Tem nada de outro planeta, irmão. Tá? Tem nada de outro planeta. É um tanque comprido de metal com as paredes de metal lá dentro. Tá certo? Tem nada de. Claro que, na verdade, aqui, né, tem esse fundo dele aqui, na verdade, tem uma ponta aqui para baixo, é meio triangular aqui esse fundo, né? E uma abertura para tirar a poeira, né? Senão ele entope de poeira e para de funcionar. Então chega uma hora que você tem que abrir uma saída da poeira aqui embaixo, tal, né? E descartar o resíduo, né? Não jogando para cima, né? Claro. A decantação, gente, ela pode ser acelerada, né? A decantação pode ser acelerada por centrifugação. Tá? Então, quando você tem pressa em fazer a decantação, você pode acelerar aí numa centrífuga. Tá? Aí você põe um tubo lá dentro, o tubo vai girar em alta velocidade, o tubo vai ficar nessa aqui, ó, nessa centrífuga, que é uma centrífuga elétrica, vai girar em altíssima rotação e vai ficar praticamente na horizontal. Tá? E aí, por inércia, as partes mais pesadas são jogadas para o fundo. Na centrífuga manual, você roda essa manivelinha, isso aqui vai girar também, não vai conseguir fazer ficar na horizontal, mas consegue fazer uma boa centrifugação. Laboratório trabalha-se muito com isso aí, para separar os componentes do sangue. Né? Porque eu não posso deixar o sangue decantar. Entendeu? Ah, o sangue vai decantar, vai separar. Não posso fazer isso, porque o sangue coagula. O sangue coagula. Então, mesmo eu usando substâncias anticoagulantes, eu tenho que acelerar o processo. Então, pega-se o sangue, coloca no tubinho, esse tubo aí, né? Põe na centrífuga e manda a rotação. Tá? Manda a rotação. Aí a parte sólida, né, que são os elementos segurados, são as células, né, do sangue, vão para o fundo e a parte líquida, que é o plasma, vai para cima. Tá? A parte líquida, que é o plasma, vai para cima. Beleza? Esse sangue aí tá bom. Tá? No olhômetro aí tá bom. Tem um pouquinho mais da metade de parte sólida, tá vendo? Um pouquinho mais da metade. Então tá bom. Tá? Então 50 e poucos por cento aí de parte sólida. É bem bom isso aí. Esse cara não está anêmico, não. Tá? Por aí, tá? Por aí. Claro que tem um exame microscópico para ver as células, tá? Se tem algum problema. Né? Então, a centrifugação é uma decantação, né, acelerada. Tá? Uma decantação acelerada. Toma cuidado, tá, gente? Se um dia você for mexer com isso em laboratório, tá? Que eu espero que vocês mexam um dia com centrífuga, quem for fazer área biológica, claro, biomédica, tem um macetezinho, tá? Tem um macetezinho. O cara está fazendo isso aí, tá? Se você for colocar só 2 tubos, você coloca eles opostos. Tá vendo? O cara está colocando um no canto, outro no outro. Ah, mas eu quero um tubo só. Então você pega o outro, põe água e põe o oposto. Você não pode pôr um tubo só. Se você botar um tubo só, na hora que ela girar, ela vai desnivelar e vai dar acidente. Tá? É a mesma coisa que você tiver um ventilador, se tiver um ventilador, e amarrar um peso numa pá do ventilador. Aí ele vai desbalancear, vai dar acidente. Tá? Então, em laboratório, a gente sempre coloca de 2 em 2 extremidades opostas. Tá? Se for para colocar um só, você põe um com sangue e o outro com água,
para não desbalancear na hora que estiver girando. Tá? Senão vai girar errado, vai explodir, assim, vai voar sangue para tudo que é lado. Tá? E outra coisa também, toda vez que abrir a tampa da centrífuga, conferir se o trem parou de girar lá dentro. Tá? Porque, às vezes, dá algum defeito na centrífuga, ou alguma outra situação que vocês vão ver depois na prática, e a centrífuga não para de girar, o sujeito está distraído e enfia a mão lá dentro com a centrífuga girando. É bacana para caramba. Estourar os tubos, tudo, ainda perder os dedos ainda por cima. Bom, ainda mistura heterogênea, filtração. Né? Então, existe a filtração manjada, tem uma mistura água e areia. Né? Uma mistura água e areia, você passa no papel de filtro, né? Funil feito de papel de filtro, aqui dentro desse funil de vidro. A água vai passar, o chamado filtrado, tá? E a areia vai ficar retida, é o resíduo da filtração. Certo? Lembrando, gente, que tudo que passar por um funil bom, tá? Não é funil vacaiado, não, funil bom. Tudo que passa pelo funil, não, desculpa, pelo papel de filtro, tudo que passa pelo filtro, aqui, ó, tem aspecto homogêneo. Tem aspecto homogêneo. Tá? Então, por exemplo, se for água e areia, vai passar água, tem aspecto homogêneo. Se for água, sal e areia, a areia vai ficar retida, a água e o sal vão passar. Tem aspecto homogêneo. Tá? Okay? Filtro de ar-condicionado, vocês já viram, né? Essa telinha que tem por dentro do ar-condicionado para segurar a poeira. E esse aqui está bem sujo, né? Esse aqui está bem sujo. Esse filtro dele aqui está entupidíssimo. E a própria máscara, né? Que a gente usa aí contra partículas, né? Contra o coronavírus aí, que vem em partículas, né, de saliva, em gotículas de saliva. A máscara filtra isso, né? É um sistema de filtração. Tá? É um EPI, né? Equipamento de proteção individual, de filtração. Tá? De filtração. Entendeu? Ó, tá vendo? Ó, os caras jogam um negócio desse aí no vestibular, aí no Enem, né? A máscara de proteção contra o coronavírus, né? Constitui-se num método de separação de misturas chamado, né? Filtração, máscara filtrante. Né? Máscara filtrante. Perguntinha boba, né? Simples, mas tem aluno que vai se enrolar, tem certeza. Né? Tem aluno que se enrola com a beleza. Decantação, destilação, sabe? Outra separação de mistura heterogênea aqui por dissolução fracionada. Dissolução fracionada. Tá? O que é dissolução fracionada? Olha só, eu tenho que areia e sal. Eu tenho areia e sal misturado. Eu quero separar a areia do sal. Tá? Eu quero separar areia e sal. Certo? Aí eu ponho água. Aí eu vou dissolver uma fração. Eu vou dissolver o sal. Dissolvi uma fração da mistura. A mistura não era areia e sal? Aí eu ponho água e dissolve o sal. Tá? Uma fração vai dissolver na água, que é o sal. Aí eu pego essa água com o sal e filtro. A areia fica retida. Passou a água com sal. Aí agora que a água com sal vai ser uma mistura homogênea. Aí, por exemplo, eu posso deixar evaporar, por exemplo. Né? Aí a água vai embora, na forma de vapor, e os cristalzinhos de sal ficam lá no fundo. Ou eu posso esquentar também, né? Esse triângulozinho aqui é fogo, né? Aí já não é evaporação, aí é ebulição. A água vai embora, do mesmo jeito, o sal fica no fundo. Aí já é chamada destilação, né? Nós vamos ver aí na sequência, porque aí é mistura homogênea. Água e sal vai ser mistura homogênea. Tá? Então, aqui eu tinha mistura heterogênea, água e sal. Dá para ver a água, dá para ver o sal. A areia e sal, dá para saber onde é que está a areia, dá para saber onde é que está o sal. Mas não dá para você fazer catação. Você joga a água, dissolve o sal, uma fração, dissolve uma fração, filtra, depois evapora ou destila, né? E aí separa a água do sal. Tá? Manjadíssimo esse exemplo, viu? Esse exemplo que é manjado em prova, nossa senhora. Tá? Que sequência você usaria, né,
para separar areia e sal. Então, primeiro você faz a dissolução fracionada. Aqui é a dissolução fracionada. Depois você filtra, depois você evapora ou destila. Tá? Manjadíssimo esse prova. Pode errar. A evaporação já é a separação de mistura homogênea, né? Igual eu falei aqui. Né? Aí já é a separação de mistura homogênea. Evaporação. Tá? Então, é o método que se obtém sal de cozinha, né? Nas salinas. Tá? Método de obtenção de sal de cozinha nas salinas. Certo? Então, nas salinas, você tem esse é um piscinão, né? Isso é um piscinão enorme, onde é bombeada a água do mar. Onde é bombeada a água do mar. É raso, tá? Lugar que venta muito e tem muito sol. O vento e o sol facilitam a evaporação. Então, a água evapora, o sal vai ficando. Esse sal, quando solidifica, ela é varrida para as laterais, faz esses montinhos, depois ela é levada para beneficiamento, para colocar no saquinho para vender para você. Tá? Então, é evaporação. Então, aqui no Brasil, as principais salinas que a gente tem são no Nordeste. Né? Nordeste. Muito sol, muito vento. Né? Aí facilita muito a obtenção do sal. Tá? Mas pode fazer no Sul também, não tem problema não. Tá? No Nordeste é mais eficiente. Então, evaporação é um processo natural. Destilação é um processo forçado. Né? É forçado. Então, aqui eu já tenho aqui água e sal dentro de um balão. Aí eu vou tocar fogo, né? Um bico de gás aqui embaixo. Vou tocar fogo. Aí a água vai ferver, vai virar vapor, vai passar num condensador, que é um cano dentro de outro cano. Em volta do cano, no meio, ó, passa água. Entra água aqui e sai água ali. Água de torneira, tá? Água da torneira. A água vem da torneira, tem uma torneira aqui, a água vem, enche o condensador, sai ali. Ó. Enche o tubo de fora, o tubo de dentro, está passando vapor, ele encontra essa água fria e esfria, né? Condensa, vira água líquida. Então, está aqui o componente já destilado. Tá? Já destilado. Então, a água vai sair, o que o sal vai ficar. Tá? Então, isso chama de destilação simples. Por que isso aqui chama de destilação simples? Tá? Porque não é necessário um controle de temperatura para você observar isso aí. Tá? Não é necessário você ter um termômetro. Ah, Ramon, mas o cara colocou um termômetro aqui. Mas não é necessário. Tá? Esse termômetro aqui não é necessário. Não precisa. Tá? Porque a temperatura de ebulição da água é muito diferente, tá? É muito diferente dessa temperatura de ebulição do sal. Tá? Muito diferente. Então, né, você não precisa desse termômetro. Agora, se os pontos de ebulição forem muito parecidos, aí eu vou precisar do termômetro. Tá? Aí eu vou precisar do termômetro. Apareceu uma pergunta aqui sobre produção de leite em pó. Tá? Olha, em princípio, tá? O leite em pó é um processo semelhante a esse aí, certo? Mas é em altíssima temperatura de uma vez. Tá? É altíssima temperatura, muito rápido. Tá? Então, a água sai na forma líquida e sobra um pó. Sobra o pó. E naquele pó tem proteína, tem açúcar, tem lipídio, tem a tranheira danada. Certo? Então, em princípio, é um processo físico. Em princípio, é um processo físico. Tá? O leite em pó, a formação do leite em pó, em princípio, é um processo físico. Semelhante a uma destilação, só que em altíssima temperatura. Tá? Agora, pode ocorrer, nesse processo físico, né, alguma alteração, tá? Em algumas moléculas específicas, alguns lipídios, alguma coisa, alguma alteração química pode ocorrer, tá? Mas é em muito menor grau, tá? Em muito menor grau, é desprezível, tá? Então, basicamente, a gente considera também como um processo físico. Como, por outro lado, na hora que você pega o leite em pó e põe dentro d'água para virar leite de novo, né? Físico também.
né? Não forma nova substância, apenas dissolveram ali na água. Tá? Então, tirar a água é físico, colocar na água para voltar a ser pó, né? Vou voltar a ser leite, também. Tá? Beleza, Pedro. Beleza. Depois você me manda um link aí que eu quero ver se. Bom, ô, Thales, eu vi sua pergunta ali atrás, tá? Eu só estou deixando para um momento mais propício. Tá? A destilação fracionada, aí é aquela história, os pontos de ebulição são próximos, tá? Destilação fracionada, os pontos de ebulição são próximos, aí é necessário o controle de temperatura. Tá? Faltou a palavrinha aqui, gente, tem um errinho aqui. Conserta aqui. É necessário o controle de temperatura, pois os pontos de ebulição não são muito diferentes. Não são muito diferentes. Tá? São muito diferentes aqui. Né? Aqui não são muito diferentes. As temperaturas de ebulição são próximas. Tá? Não são muito diferentes. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que usar o termômetro para controlar isso. Tá? E, às vezes, usa essa coluna de fracionamento aqui, ó, que é como se fosse um pescoção, tá? Cheio de dobras, para frear, para desacelerar o processo, para você ter uma garantia que você vai conseguir separar melhor a substância. Entendeu? Porque se for muito rápido, às vezes você não consegue separar bem. Mas se você dá uma desacelerada, você conhece, então você consegue. Então, isso é uma coluna de fracionamento. Então, aqui eu tenho, por exemplo, água e álcool. Água e álcool. Tem ponto de ebulição próximo. O álcool é 80, a água é 100. A álcool é 79 e a água é 100. Tá? Bem próximo. Então, eu tenho que botar o termômetro. Na hora que eu esquento isso aí, né? Eu esquento, aí está usando uma manta elétrica, tá vendo? Em vez de chama, para não ter risco de explosão, porque está mexendo, esquentando álcool. Então, a gente usa uma manta elétrica, ali não tem chama, é menor o risco de explosão. Menor, tá? Aí o álcool, ele ebulha a 79, na hora que chega em 79 graus, o vapor de álcool sobe. Aí o termômetro registra lá 79. Aí ele condensa, né? Vem a água da torneira, tá vendo? Esfria e tal. Ele condensa e vai sair o álcool aqui, ó. O álcool vai gotejar aqui no becker. Então, enquanto o termômetro estiver marcando 79, é o álcool que está saindo e indo para lá. Na hora que o termômetro começa a subir, 80, 81, 82, acabou o álcool. Então, você troca o becker e bota um outro aqui, porque agora quem vem é a água. Tá? Quem vem é a água agora que está separando. Tá? Na hora que chegar a 100 graus, vai sair o vapor d'água. Aí vai condensar e vai gotejar a água aqui. Esse negócio de gotejar álcool aqui, ó, gotejar o álcool, né? Em outras palavras, o álcool está pingando, né? Daí que vem a ideia de pinga, né? Pinga vem de pingar. Tá? Não esse mecanismo, mas mecanismos primitivos que o pessoal usava, né? E aí pingava, né? O álcool, então, o pessoal tomava, então ficou o nome de pinga, né? Pinga, cachaça, vem no processo de destilação de água com álcool. Esse álcool vem da fermentação do açúcar, né? Que é a coisa toda. Certo? Então, daí veio esse nome aí, certo? Aí, o famoso alambique, né? O famoso alambique. Esse sistema de destilação para a produção de cachaça, né? Então, é chamado alambique. Tá? Baseado nesse aqui. Destilação fracionada, tem que ter o termômetro, controlar a temperatura e tal. Tá? E aqui nós temos uma torre de fracionamento, ou coluna de fracionamento, para a destilação fracionada do petróleo. Tá? Do petróleo. O processo é parecido. Petróleo armazenado, bombeado, aquecido, jogado numa torre de fracionamento. Tá? Lá em cima vai sair os compostos de menor ponto de ebulição,
que é o gás de cozinha, né? O propano e butano. Aí esse gás de cozinha vai ser liquefeito e vai ser vendido para você com o nome de GLP, gás liquefeito de petróleo. Tá? Gás liquefeito de petróleo é o nome que eles vendem para você no botijão. Depois, mais embaixo, sai a gasolina, tem um ponto de ebulição um pouquinho maior. Depois o querosene, depois o óleo diesel, o óleo lubrificante, os resíduos que sobram, parafina e asfalto. Tá? Então, destilação simples, pontos de ebulição, tudo é ebulição, tá, gente? Tudo é ebulição. Pontos de ebulição muito diferentes, não precisa termômetro. Agora, destilação fracionada, os pontos de ebulição não são muito diferentes, cuidado com esse não aí, não são muito diferentes, tá? E aí tem que ter o termômetro lá. Ficou certo isso aqui no slide que eu mandei para vocês, tá? Eu mandei o slide para vocês antes da aula, conserta lá, por favor, tá? Então, você precisa do termômetro para controlar a temperatura. E aqui também, é claro, que tem sistema de controle de temperatura. Né? Aqui estão torres de fracionamento, aqui, ó, tá? Da refinaria Gabriel Passos, aí em Betim. A REGAP, refinaria Gabriel Passos. Quando você passa por Betim, eu não lembro qual que é. Eu não sei se é na Via Expressa de Betim, eu não tenho certeza. Mas você passa do lado da REGAP, dá para você ver isso, essas torres de fracionamento. Tá? Então, está aí pertinho da gente, aí em Betim. Tá? Claro, nas refinarias todas. Né? Agora, existe um caso de separação de mistura homogênea, que é a liquefação fracionada, tá? Que aí é semelhante, né, ao processo de destilação fracionada, só que envolve uma liquefação. Então, a separação de componentes do ar. Separação de componentes do ar. Então, a gente pega o ar, joga ele a menos 200 graus, ele liquefaz. Aí eu vou ter o ar líquido. Eu vou ter o ar líquido. E jogo aqui, é uma coluna de fracionamento também. Aí vai passando para o estado gasoso, tá? Aí vai separar o nitrogênio a menos 196, o argônio a menos 186, e o que sobra, então, o ar líquido que sobra aqui no final, o oxigênio, é oxigênio líquido, que é menos 183. Então, isso é o processo de liquefação fracionada. Tá? Liquefação fracionada. Você pega o ar, passa ele para líquido e obtém componentes aí do ar. Né? Você separa os componentes do ar. E aí você vai armazenar esses componentes, né, dentro de botijões. Tá? Então, no botijão cinza, é armazenado nitrogênio, tá? No botijão marrom, argônio, laranja, hélio, preto, oxigênio. E o verde, que vocês viram muito aí durante a pandemia, né, é o oxigênio medicinal. Que existe o oxigênio industrial e o oxigênio medicinal. O oxigênio medicinal ele tem uma pureza maior. Tá? Eles fazem uns processos de filtração e tudo, para evitar que tenha bactéria, qualquer coisa desse tipo. O oxigênio industrial não precisa disso. Então, o botijão preto é oxigênio industrial. Tá? O botijão verde é oxigênio usado em hospital, é oxigênio medicinal. Preto e cinza é o ar sintético, amarelo é o hidrogênio. Tá? Aí embaixo, você tem umas imagens aí, está dando para vocês verem aí as imagens. A primeira imagenzinha à esquerda é um menino pisando num balão, aqueles balão metalizado, o menino pisando no balão em cima de um tapete rosa, tá vendo? Em cima de um tapete rosa. E pisou no balão, o balão não estourou. Aí ele foi para o lado do sofá e começou a apertar o balão. Aí o balão estourou. Só que o balão pegou fogo. Queimou as pernas do menino. Esse caso foi famoso, tá? Quando esse caso aconteceu aí. Nossa, deu uma investigação, uma confusão danada. Que a câmera de segurança dentro da casa, né, filmou, certo? Acontece que um balão desses, né, que no caso a família comprou numa pracinha, né? Uma pracinha lá, não sei se foi em São Paulo, Parque Ibirapuera, não sei onde é que foi. Esse balão não poderia pegar fogo, tá? Porque esses balões, né, tem que ser cheios com hélio. Hélio. Certo? Tem que ser cheios com hélio. E o hélio não pega fogo, né?
Hélio é um gás nobre. Tá? Hélio é um gás nobre. Então, esse balão aí não foi cheio com hélio. Tinha que ser o cilindro laranja. Certo? Então, o sujeito que vendeu o balão, ele encheu com outro gás. Tem uma suspeita que tenha sido hidrogênio, mas a suspeita maior é que tenha sido metano, por causa da chama amarela. Hidrogênio não dá chama amarela. Tá? Hidrogênio não dá essa chama amarelona, senão. Então, essa chama amarela indica a presença de carbono. Carbono, quando queima, né, o metano tem carbono, aí dá a chama amarela. Então, provavelmente foi metano ou um outro gás desse tipo. Tá? Mas hélio não foi, não. Hélio não foi. Deu queimadura nas pernas do menino. Mas nada grave também, porque o volume de gás é pequeno, certo? Queimadura de primeiro grau, não deu nada grave. Mas poderia dar uma coisa pior. Né? Imagina, gente, balão metalizado, o menino esfregou aí no pano. Metal no pano eletriza. Fica cheio de carga elétrica. Na hora que arrebenta, dá uma faísca e pega fogo. Tá? Imagina se isso é dentro do carro. O pai dirigindo lá, ou a mãe dirigindo, e o balão explode dentro do carro, desce fogão dentro do carro. Né? É um acidente feio. Né? Bem pior, né? As pessoas lá dentro, bem pior. Calor, fogo, né? E o risco de um acidente. Né? De outro acidente. Então, esses, gente, são os principais mecanismos aí de separação de misturas, tá? Que vocês observam aí, né? Todo livro fala deles, etc, etc. Tá? Todo livro fala deles, são os principais mecanismos de separação de misturas. O Thales está perguntando aqui, por que usar metano? O Thales, o ar atmosférico, tá? Em termos de massa molecular, tá? Tem uma massa média de 30. Tá? O oxigênio é 28, o nitrogênio 32. Estamos fazendo uma média porca aí, dá 30. Tudo que tiver massa molecular menor do que 30, tá? Vai flutuar dentro do balão. Certo? Então, metano tem massa 16, baratíssimo. Tá? Metano é baratíssimo, tem massa 16. Tá? Então, sobe com o metano. E o hélio tem massa 4, muito melhor, tá? Mas ele é bem mais caro. Ele é bem mais caro. Então, daí o pessoal usar o metano. Tá? E o hidrogênio também Hidrogênio dá para produzir de forma caseira. Tá? Hidrogênio tem massa 2, é melhor que o hélio ainda. Dá para produzir de forma caseira, reagindo metal com ácido, bombril com ácido. Então, aí é questão de preço mesmo. O cara, para não comprar o hélio, tá? Ele usa soluções caseiras aí, só que gases combustíveis, né? Aí complica. Tá? Agora vamos ver, marquei em vermelho aqui, para vocês terem bastante atenção na hora de estudar, tá? Essas misturas heterogêneas. Alguém tem mistura heterogênea, tem homogênea? Está misturado aqui. E método de separação. Então, tem um método de separação que chama flotação. Flotação. Vem do inglês flotation. Flotation, flotação. Só que a tradução de flotation é flutuação. Os caras traduziram ao pé da letra, entendeu? Pegar lá flotation, flotação, né? Devia ter traduzido como flutuação, tá? Que é flotation, quer dizer flutuação. Então, o material é separado, tá? E uma parte dele flutua, tá? Então, um exemplo manjado que tem nos livros aí é a separação de areia e serragem. Serragem é pó de madeira, tá? Ou pedacinho de isopor, tanto faz. Então, está a areia misturada lá com isopor, mistura heterogênea, ou serragem. Você joga água, a serragem ou isopor vai lá para cima, a areia fica lá embaixo. Então, isso é uma flotação, flutuação da serragem. Agora, numa estação de tratamento de esgoto, tá? E também estação de esgoto orgânico mesmo, esgoto cocô, tá? E numa estação de tratamento de resíduos de mineração, o pessoal usa flotação também, tá?
em tanques grandes iguais a esse aí, ó, em tanques grandes iguais a esse, isso é um tanque enorme, tá? Esse aqui tem uns 10 metros de diâmetro. Você coloca um material, o esgoto, por exemplo, e lá no fundo, passando lá no fundo, lá dentro, no fundo, encostado no fundo, mangueiras, tá? Onde entra ar sob pressão. Essas mangueiras são furadinhas e formam microbolhas de ar. Então, imagina, você tem uma mangueira lá no fundo, formando microbolhas de ar. Um monte de bolha, mas microbolhas de ar. Essas bolhas de ar arrastam o material lá para cima. Então, no caso do esgoto, arrasta o material orgânico lá para cima, cocoses, né? Cocoses. Aí essa espuma contendo material orgânico é removida, tá? E nas minerações, né? Essa espuma é rica em minerais. Ela é removida e processada, tá? Então, isso chama flotação, flutuação. Já caiu isso aí no Enem, inclusive caiu com um erro, tá? Eles falaram que é usado em estação de tratamento de água. Estação de tratamento de água normalmente não usa flotação, não. Nunca vi, tá certo? É flotação, estação de tratamento de efluente, esgoto, efluente industrial, mas tratamento de água, ETA é outra coisa, tá? Eu coloquei aqui mistura heterogênea, mas às vezes não é heterogênea, tá? Às vezes ela não é heterogênea, às vezes ela é homogênea, tá? Aí se faz a filtração com carvão ativado, tá? Faz a filtração com carvão ativado. O carvão ativado, gente, tá uma foto de um grãozinho de carvão ativado aqui. Estão vendo que é cheio de poros, cheio de poros, tá? Olha o detalhe, o desenho esquemático dele aqui, ó. Ele é cheio de poros, canais dentro dele, tá? Então, isso é produzido, carvão ativado, tá? Com esses poros, certo? Moléculas orgânicas e outras moléculas também, inclusive gás cloro, Cl2, tá? Cl2 e outros, eles entram dentro dessa partícula, tá? E eles grudam na partícula. Através desses poros aqui, eles entram e eles grudam na partícula, tá? Isso é chamado de adsorção. Adsorção. Não é absorção, não, é adsorção. Tá? Eles aderem na partícula, certo? Então, o que acontece? Moléculas orgânicas que têm gosto desagradável na água, tá? Ou cloro, que tem um gosto desagradável também na água, ou então no ar, cheiro desagradável, tá? Então, se faz a filtração usando um filtro cheio dessas partículas de carvão ativado. Então, a água é forçada a passar dentro desse filtro, ou o ar é forçado a passar dentro desse filtro. Aí ocorre a adsorção. A adsorção. Pode tirar, eu não vi que estava escrito aqui. Aí ocorre a adsorção. As partículas, as moléculas que têm gosto desagradável, cheiro desagradável, ficam presas no carvão. Aí chega uma hora que o filtro está atolado dessas moléculas de cheiro desagradável. Aí tem que trocar o filtro. Tá? Tem que trocar o filtro, certo? Aí, porque já saturou, já está lotado já dessas partículas. Então, em alguns tratamentos de água, é usado a filtração carvão ativado, principalmente quando é uma água muito poluída. Tá? Aí tem que tirar cheiro desagradável, gosto desagradável. Aí, na última etapa, lá faz a filtração em carvão ativado. Então, esse processo a gente chama de tratamento avançado da água. Tá? Existe tratamento tradicional, tal. Agora, o tratamento com carvão ativado é um tratamento avançado para remover impurezas que têm cheiro ou gosto desagradável. Já caiu no Enem umas 3 vezes, viu? Filtração em carvão ativado. Já caiu no Enem umas 3 vezes, fica ligado nisso aí, cuidado com isso aí. Um outro que caiu no Enem também, inclusive o desenhozinho foi esse aqui, ó, é a extração. Tá? É a extração. Então, usado em diversas situações, por exemplo, extrair água da gasolina, álcool da gasolina pela adição de água,
Você sabe que a gasolina que a gente compra no posto tem álcool, né? Então, como é que eu extraio o álcool? Como é que eu tiro o álcool? Colocando água. O álcool é mais solúvel na água do que na gasolina. Então, ele sai da gasolina e passa para a água, né? Aí eu consigo extrair o álcool. Então, isso é extração. E eu também consigo extrair substâncias, né, que estão no pó de café ou na folha de chá, usando água quente, né? Então, a água quente extrai, né, substâncias do pó de café, né, da folha de chá. Tá? É possível extrair óleos, chamados óleos essenciais, de parte de planta. Tá? O pessoal chama também de essência, né? Usando extração e arraste por vapor d'água em alta temperatura. Então, é esse que caiu no Enem. Caiu lá uma sauna úmida, você tem um gerador de vapor, tá? Tem um gerador de vapor, e o vapor, então, bate lá nas folhas de eucalipto e não sei o que tal, e aí você tem a extração, né, daqueles óleos essenciais, tem aquele cheiro, né, de eucalipto tal, dessas folhas. Tá certo? Então, é um processo de extração. Então, isso aqui já caiu no Enem, cafezinho caiu na prova antiga da UFMG, tá certo? Então, é isso aí, tá? Cromatografia é uma técnica de separação de pigmentos, originalmente, tá? Onde você usa solventes específicos para realizar a separação, conforme a solubilidade das substâncias. Tá? Então, originalmente, foi usado para separar pigmento de planta, clorofila, essas coisas. E tem esse aqui que você pode fazer em casa, aí, ó, para separar pigmento de tinta de caneta. Tá? Sugiro usar aquelas canetinha hidrocor, né? Que a gente fala, que é a canetinha hidrocor, não é esferográfica, não. Aquela que o menino gosta de usar, né? Preta. A tinta preta, gente, na verdade, é mistura de pigmentos. Não é um pigmento preto, não. É uma mistura de pigmentos. Então, você pega um pedaço de papel de filtro, esses de coador de café mesmo, você corta um retângulo, tá? Faz uma gota bem graúda de tinta aqui embaixo, põe tinta, deixa secar, põe mais, deixa secar, põe mais, deixa secar, e mergulha só a pontinha da fita, só a pontinha, no álcool. O álcool vai subir, a gente chama de capilaridade, né? O álcool vai ser chupado ali pelo papel, capilaridade, e vai passar, então, nessa tinta. Na hora que ele passa nessa tinta, ele vai arrastando os componentes da tinta. Então, aquele mais solúvel em álcool, ele é mais arrastado. Entendeu? Então, a tinta azul é mais arrastada do que a vermelho, que é amarelo. Então, você tem separação de pigmentos. Então, isso é usado aí bastante em biologia, em bioquímica, para separar pigmento de planta, aminoácidos, não sei o quê, tem uns macetezinhos para usar isso aí. E existe uma cromatografia mais elaborada, em vez de usar o papel de filtro, usa uma coluna de gás para separar componentes da gasolina. Tá? Então, aquele negócio de exame de gasolina, que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, vai no posto de gasolina, que teve uma denúncia, que estão usando gasolina batizada e tal, certo? Teve uma denúncia lá, e eles pegam a amostra de gasolina, vaporiza e ela passa num tubo comprido. Então, a FMG tem um aparelho para fazer isso. As amostras de gasolina aqui de Minas Gerais são analisadas na UFMG. Passa num tubo comprido. Aí moléculas pequenas saem primeiro, moléculas maiores saem depois, maiores ainda saem depois. Na hora que as moléculas saem, elas passam no sensor. O sensor detecta que tem moléculas saindo. Então, com 5 minutos, saiu essas moléculas aqui, o sensor detecta, faz um pico. Com 10 minutos, saiu essa aqui, ele detecta, faz um outro pico. Tá? E, então, o tempo vai passando, as moléculas vão saindo do outro lado, tá? E o computador vai registrando, ó, saiu molécula aqui, saiu aqui, saiu aqui, saiu aqui. Então, isso é um padrão normal de cromatografia. Essa gasolina aqui é boa. Tá? Isso aqui é um padrão, uma cromatografia de gasolina boa. Agora, se aparece uma coisa aqui fora do lugar, aqui, ó, tá? Então é porque o cara misturou alguma coisa na gasolina. O cara misturou alguma coisa, um solvente, alguma coisa para ganhar dinheiro. Tá? Para ganhar dinheiro. Certo? Então, ele está vendendo uma coisa com preço de gasolina e a coisa é mais barata que gasolina.
certo? Ele está vendendo com preço de gasolina. A gasolina adulterada, né? Batizada. Existe a adulteração também de colocar álcool a mais na gasolina, né? Tem mais álcool do que deveria, mas aí é só fazer a extração do álcool com água que você consegue identificar, não precisa de cromatografia. Isso aqui faz no posto de gasolina mesmo. O cara pega lá, aproveita, já até vi os caras fazendo isso já, né? Põe em gasolina, 100 ml de gasolina, 100 ml de água, chacoalha, tá? Aí vai ver quanto de álcool passou para a água. Certo? Aí se passou lá 40%, aí então tá batizado. 40% está além do que pode ter de álcool na gasolina. Mas aí é por extração. Tá? Então, a cromatografia é essa aí, separação de pigmentos baseada em solubilidade, né? E aqui a separação dos componentes da gasolina baseada em peso molecular. Tá? E a última que nós temos aqui é a eletroforese. Tá? A eletroforese é uma cromatografia mais moderna, tá? Que usa corrente elétrica. Tá? Quer dizer, não tão moderna assim. Tá? Tá mais popularizada agora, está mais barato agora. Na minha época de faculdade, a gente não chegava nem perto dessas caixinhas aí. Tem mais bobo, né? Você olha essas caixinhas, você não tem bobo, a gente não chegava nem perto porque podia quebrar, a gente não punha nem a mão. Hoje, isso aí está mais popularizado em laboratório. Então, é para separar moléculas ou fragmentos de moléculas num gel. Tá? Então, uma piscininha, tá vendo? No fundo tem um gel. São feitos os furinhos usando esse pente aqui, ó. Aperta o gel, faz os furinhos e põe as amostras que você deseja separar. Tá? Baseado, então, em diferença de potencial elétrico. Liga aqui no polo negativo, liga aqui no polo positivo, e aí as moléculas vão caminhar, por exemplo, aqui na direção do polo positivo. Moléculas negativas. Isso aqui é uma eletroforese de DNA, tá? Os fragmentos de DNA eles têm carga negativa. Então, eles caminham na direção do polo positivo. Então, o exame de DNA é isso aí. Tá? Então, utilizado em biologia molecular para separar proteína, DNA e RNA. Então, como é que é feito o exame de DNA? Como é que é feito o exame de DNA? Exame de DNA, você pega o DNA do indivíduo, tá? E fragmenta o DNA, usando uma molécula, tá? Uma molécula específica, uma enzima específica. Você fragmenta o DNA do sujeito. Aí você vai comparar com o de outros indivíduos, você fragmenta o DNA dos outros indivíduos com a mesma enzima. Acontece que você vai falar assim, se a mesma enzima vai quebrar sempre em pedaços iguais. Não, porque o DNA dos indivíduos é diferente. Né? Existem diferenças no DNA. Né? Sequência de base, DNA, nós vamos falar na biologia, existe diferença. Então, na hora que corta o DNA meu, dá determinados fragmentos. Na hora que corta o DNA da minha filha, dá outro fragmento. Da minha esposa, dá outro fragmento. Tá certo? Aí, na hora que você passa na placa de eletroforese, esses fragmentos se separam, formando faixas. Aí você compara as faixas. Tá? Então, aqui, por exemplo, você tem um exame aqui de DNA, o resultado é assim, ó, que ela aparece, tá? Aqui no gel. E aqui um exame de paternidade, né? Então, você tem aqui, ó, cada linha dessas aqui corresponde a um conjunto de fragmentos iguais da mãe, da criança, do homem A, do homem B. Então, aqui, ó, a mãe tem esses fragmentos aqui de DNA. A criança tem esses. O homem tem esse, o outro homem tem esse aqui. Então, você vai olhar assim, ó. Primeiro fragmento da criança aqui, ó. Primeiro fragmento da criança. A mãe tem. Então, esse fragmento veio da mãe. Então, tem uma direção, né, gente? Tem uma direção, né? Isso aqui vai migrando, vai separando, tá? Vai migrando, vai separando. Segundo fragmento da criança, a mãe não tem, então tem que ser do pai, né? Esse fragmento veio do pai, então foi desse cara aqui. Esse fragmento, a mãe tem. Esse fragmento, a mãe não tem, o cara tem de novo. Esse fragmento, a mãe tem. Esse fragmento, a mãe tem. Esse fragmento, quem tem é o homem B. Então, o homem B é o pai da criança. O homem B é o pai da criança. Tá? Então, isso é uma mistura de biologia aí com genética, com química, né? Bioquímica, né? Então, o exame é baseado nisso, tá? DNA é fragmentado,
usando enzimas específicas, que a gente chama de enzimas de restrição. Ele é cortado, colocado aqui nessas coisinhas, claro, por uma corrente elétrica. Tá? E aí, se obter o resultado, você pode fazer essa comparação. Tá certo? Gente, um negócio importante, tá? Não deixa de dar uma olhada nisso, tá? Não deixa de dar uma olhada nisso aqui. Tá? Pesquisa, leia, tá? Sobre estação de tratamento de água. Etapas de tratamento de água. Leia sobre isso. Tá? Leia sobre isso um pouco. Aí, essa água está muito suja, aplicar um carvão ativado aqui primeiro, tá? Depois cloro, para matar micro-organismos que tinha demais, substâncias coagulantes para formar gel, mistura, esse gel forma flocos, os flocos descem para o fundo, arrasta a sujeira para o fundo, a água passa por camadas filtrantes, então você tem floculação, reação química, né? Floculação, decantação, filtração, depois adiciona cal para acertar pH, cloro para matar o organismo, flúor para o dente, né? Vai para o reservatório, distribui para a cidade. Isso aqui é extremamente interessante. Tá? Eu vou mandar para vocês no grupo uma sequência dos procedimentos que acontecem numa estação de tratamento de água. Bom?